Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Começando aqui a nossa live, quero agradecer já a presença aí dos alunos, das alunas. Vou convidar aqui o nosso palestrante, tomara que dê certo, porque é a primeira vez que eu conduzo, que eu inicio o... Boa noite, Gabriel, Vivian, Bernardo, turma toda aí. Sérgio, já enviei, doutor Sérgio, já enviei convite. Vamos aguardar o doutor Sérgio receber. Boa noite, Maristel. Tudo bem, Maristel? A gente só se vê à noite, né, Maristel? Agora, quer dizer, de dia. Ingrid, tudo bem? Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Doutor Sérgio, já convidei. Doutor Sérgio, se não der certo aí... tá certo, tá como convidado, doutor Sérgio. Só aceitar o convite, doutor Sérgio. Temos um tema bastante interessante hoje, né, gente? Um tema bastante importante, muito sério. Querido amigo aí, Marcelo, da época da pós-graduação, já conseguiu entrar. Só estamos aguardando o doutor Sérgio. Késia, olha, vendo alunos antigos aí. Obrigado, viu, gente, pela presença. Diego. Doutor Sérgio, caso não dê certo, não sei se já me ouve aí, me envia o doutor um convite, uma solicitação. Turma toda aí. Kel, Fábio. Boa noite, gente. Doutor Sérgio, não posso olhar o WhatsApp, tá? Se eu colocar no WhatsApp aqui, fecha a tela. Eu vou tentar de novo, tá? Estou mandando o convite de novo. Convidei o Dr. Sérgio. O Sérgio, enviei o convite novamente. Se não der certo, o doutor tem que me enviar uma solicitação. Me manda uma solicitação aqui nas mensagens. Saudade da aula, Rodrigues. Boa noite, gente. Micarla. Agora a Micarla é advogada, colega, Rafaela. Vamos lá, vai dar certo. Doutor Sérgio, me mande uma mensagem. Isso. Não, você mandou um aceno. Doutor Sérgio, tem que me enviar uma solicitação de participação. Só mais um instantinho, tá, gente? É a primeira vez que eu faço uma live. O doutor Sérgio também não está muito acostumado. A Bianca, tudo bem, Bianca? Tem a outra Bianca também, né, aí na turma, que fez... Opa. Doutor Sérgio, lembre-se que você tem que estar pelo celular. Renatinha, Lari, Vira Blogueira, Larissa, Ana Lefranco. Adriana, turma toda aí. Espera mais um pouquinho só, gente. Bianca, boa noite. Vamos ver se dá certo aí. Tem alguma coisa saindo errada. Doutor Sérgio, mais uma vez o convite, tá? Estou enviando o convite novamente. Agora deu certo. Olá, boa noite. Doutor Sérgio, tudo bem? Olá, boa noite. Agora sim. Vai conseguir uma posição aí? Deixa eu só me ajeitar aqui. Adriana, turma toda aí, Thalita. Boa noite, tudo bom, Rogério? Tudo bem, doutor Sérgio, me ouve bem aí, né? Estou ouvindo bem, sim. Sérgio, são agora quase 100 colegas, 100 pessoas assistindo a nossa live. Vamos dar início e de primeira mão já agradecendo a nossa audiência, agradecendo os alunos todos, a
acredito que a maior parte seja aluno, mas tem amigos também, tem colegas advogados, advogadas, e espero que assim, seja uma noite, uma live de bastante contribuição técnica a respeito de um assunto muito importante. Bom, nosso palestrante nessa live é o Dr. Sérgio Reichmann. Ele é psiquiatra forense, com formação pela Universidade de São Paulo, graduação, mestrado, e tem experiência com casos que envolvem abuso sexual infantil, fazendo pareceres, né, fazendo avaliações, e concordou, aceitou o convite de participar e emprestar um pouco dos seus conhecimentos aqui para a turma toda, para nós todos. Antes de passar a palavra, doutor Sérgio, eu gostaria de dizer que repetir alguns dizeres que escrevi na postagem da live, na chamada da live, no banner, né, que se refere ao seguinte: a questão do abuso sexual infantil é um problema da sociedade mundial. Não é um problema do Brasil, não é um problema de São Paulo, e o mundo não sabe direito o que fazer com esse tipo de fato que é tão asqueroso, tão monstruoso, tão hediondo, né? Então, em primeiro lugar, é importante reconhecer esse aspecto do tema, que é a sua gravidade, o mal que causa para a vítima, o trauma que fica para os familiares, né? E tudo mais, a necessidade de que a legislação seja dura e, ao mesmo tempo, eficiente. De qualquer forma, o que a gente vai trabalhar hoje é um aspecto desse tema que se refere aos casos de falsas alegações de abuso sexual. Numa outra oportunidade, a gente pode fazer um tratamento mais jurídico do tema, mas hoje realmente nós vamos falar sobre as falsas acusações, falsas alegações de abuso sexual infantil e como o trabalho do expert, do psiquiatra forense, do psicólogo, da psicóloga forense pode colaborar para confirmar uma ocorrência, né, desse tipo, um abuso sexual, mas também como esses profissionais podem colaborar para detectar as falsas alegações. Afinal de contas, é tão grave quanto o abuso sexual infantil em si, ele acontecer, também é grave uma falsa imputação, a responsabilização de um inocente. E é sobre isso que é. Ao final, vocês podem fazer perguntas, o doutor Sérgio vai estar disponível aí para resposta. A gente tem que ficar muito atento com o horário da live, porque o tempo é curto, então eu já vou passando agora para a palavra para o doutor Sérgio, e já com o primeiro questionamento, doutor Sérgio. Do trabalho do senhor, das pesquisas que o senhor faz, quais são os dados estatísticos a respeito das falsas alegações de abuso sexual? O senhor tem uma pesquisa nesse sentido? Consegue apresentar alguma coisa para os nossos colegas aí do Instagram? Boa noite. Olá, boa noite, doutor Rogério. Inicialmente, quero agradecer pelo convite. É um imenso prazer estar aqui essa noite junto com você e os nossos amigos que estão acompanhando essa live. E é um tema extremamente importante por todos esses aspectos que você contou. E hoje nós vamos falar, talvez, de uma questão envolvendo o abuso sexual infantil, que é menos comentada e não por isso menos importante, né? Que é a questão da falsa acusação. E como você bem apontou, se é muito grave a sociedade ela deseja que todos os abusadores sejam devidamente condenados e cumpram as suas penas, né? Por um lado, é muito importante para a sociedade, então, que essas pessoas elas recebam as suas penas. Por outro, não podemos incorrer no erro de responsabilizar e condenar pessoas inocentes, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é um dos piores crimes que podem ser atribuídos a alguém, e uma falsa acusação destrói a vida dessa pessoa, né? Então, por isso, temos que tomar muito cuidado, não podemos ser levianos. Então, talvez uma
uma condenação de alguém inocente seja tão grave quanto alguém não ser responsabilizado pelo crime que efetivamente cometeu, né? Com relação aos dados, aqui no Brasil nós não dispomos de muitos trabalhos a respeito, mas a literatura internacional aponta que na idade adulta, cerca de 20% mais ou menos das pessoas do sexo feminino alegam que sofreram algum tipo de abuso sexual na infância, tá? Então esse seria um estudo de prevalência. Então a pessoa na idade adulta, ela aponta se ela teve uma história ou não de abuso quando ela era criança ou adolescente. Por outro lado, em estudos de incidência, ou seja, apontando ano a ano qual que é o percentual de crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de abuso sexual, essa taxa gira em torno de 0,5%, ou seja, a cada 200 crianças e adolescentes, uma a cada ano relata abuso sexual, tá? Então a gente vê que esse é um problema muito sério na sociedade e que os índices, infelizmente, eles são bastante altos. Por outro lado, a questão da falsa denúncia, existem estudos que mostram, estudos de fora também, dos Estados Unidos, da Europa, que apontam que até cerca de 1/4 das acusações de abuso sexual são falsas, tá? Ou pelo menos não há evidências de que o abuso ele efetivamente tenha ocorrido. E esse 1/4 de... Espera só um pouquinho. Sim? 1/4 dos casos seria de falsa alegação. Isso é muito significativo, na verdade. 1/4 é muita coisa se você pensar nas consequências de uma imputação por abuso sexual infantil na vida de uma pessoa. Então, Correto. é surpreendente esse número. É isso mesmo, 1/4? Existem estudos, os estudos eles variam, mas por volta de 1/4, o que nós sabemos é o seguinte, é uma proporção elevada. Existem estudos que mostram que essa proporção pode chegar até 1/4 dos casos de acusação, né, de abuso sexual na infância e na adolescência. E nessas falsas acusações, nós temos tanto aquelas em que existe uma acusação por engano, tá? Então, de repente, a criança, por alguma razão, ela diz alguma coisa que é mal interpretada, isso vai levando uma série de mal-entendidos que trazem a acusação de determinadas pessoas, e existem também aqueles casos de má-fé em que ou alguém estimula a criança a fazer uma falsa acusação, ou de repente um adolescente que inventa uma história por vingança contra o pai ou contra alguém. Então, encontramos esses dois tipos de situações também. Então, engano, uma falsa aparência do fato e vingança, má fé, como motivadoras, como motivação, duas motivadoras das falsas alegações. Entendi. Correto. Correto. E, inclusive, um dado interessante é que essas acusações de abuso sexual, elas são mais comuns dentro de uma família em que os genitores estão se divorciando, né? Então, existe uma discussão na literatura científica se realmente nessas famílias existe um índice maior de abuso sexual, ou se, por conta dessa situação conflituosa, existe um estímulo para que, de repente, a mãe da criança, por exemplo, ela estimule a criança a contar uma determinada história para incriminar o pai por conta de má fé mesmo, né? Então, a gente vê muito essas histórias quando existe um divórcio, e é importante nós estarmos sempre atentos para essa possibilidade do abuso não ter acontecido, né? Então, se por um lado é muito importante, é fundamental apurar de forma aprofundada, de forma muito séria as denúncias, por outro lado,
a palavra não pode ser tomada como uma verdade, né? E sempre deve existir a hipótese daquilo não se configurar, né? Então, você pode ver que é uma situação extremamente complexa. Tá. Então, doutor Sérgio, o senhor está dizendo uma coisa muito séria. Isso que eu estou apresentando, que é comum que as falsas alegações surjam num ambiente, numa situação de divórcio, num processo de divórcio entre o marido e a mulher. Isso é opinião do senhor ou isso é pesquisa feita em literatura internacional? São dados que se encontram em literatura internacional ou é uma opinião do doutor? Olha, são dados que a gente vê na literatura internacional, existem estudos que apontam essa maior prevalência, que, como eu já disse, não se sabe se isso reflete efetivamente um maior índice de abuso sexual ou se isso se dá por conta da situação de conflito em que a criança ela é levada a fazer uma falsa acusação, por exemplo, contra o pai, né? E, por outro lado, essa é uma situação que a gente vê bastante na prática. Eu também já vi vários casos desses, né? Situações em que existe um conflito conjugal e em algum momento, num processo de divórcio, no litígio, aparece a história que a criança foi abusada sexualmente pelo pai. Tá bem. Entendi. Isso é muito sério, né? Muito sério. Doutor Sérgio, quais são os fatores que normalmente concorrem para a criação ou reforço das falsas alegações de abuso sexual? Quais são os elementos que concorrem? Eu já entendi o ambiente em que, de repente, pode acontecer, mas, para além do ambiente, existem fatores como sugestionalidade, relato tardio. O senhor pode falar um pouquinho dos fatores que, eventualmente, concorrem para uma falsa alegação? Claro. Esse é um aspecto muito importante, viu, Rogério? E a gente tem que estar sempre atento para isso. Primeiramente, essas alegações muitas vezes são feitas por crianças com uma idade crianças muito jovens, né? Às vezes a gente vê esse tipo de acusação em crianças que ainda sequer são alfabetizadas, crianças de 4, 5 anos, e a gente sabe que quanto menor a idade da criança, mais sugestionável ela e menos confiáveis são as memórias que ela cria, né? Então, quando é feita uma entrevista de uma criança, tem que se tomar muito cuidado para se saber exatamente o que ela está dizendo e como é que ela produziu aquele discurso. Além dessa questão da sugestionabilidade da criança, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que o sistema judicial ele apresenta uma estrutura que pode levar a determinadas situações de injustiça, né? Então, o que acontece? Um fator muito importante é o tempo que transcorre entre o suposto abuso e o relato da criança a respeito daquilo que teria acontecido com ela, né? Quanto maior esse tempo, menos confiável é a memória que ela tem a respeito daquilo, né? E a gente sabe, né, enfim, você como advogado criminalista, que muitas vezes o depoimento da criança ele é obtido muito tempo depois do fato ter acontecido. Uma outra questão muito importante é com relação ao entrevistador, né? Então a criança, quando ela dá um depoimento, quando é perguntado para ela o que aconteceu, como ocorreu aquele abuso, se o entrevistador for uma pessoa que efetivamente acredita que aconteceu aquele abuso, por mais que ele não tenha evidências suficientes, por mais que as evidências elas sejam fracas, ele pode induzir a criança a falar determinadas coisas que levam à suposição de que o abuso ele efetivamente ocorreu, tá? A criança ela percebe quais são as respostas esperadas por parte do entrevistador e acaba fornecendo justamente essas respostas. Então, isso é o que nós chamamos do viés do entrevistador. Isso é uma coisa muito importante e precisamos tomar muito cuidado com isso. E a outra questão que também é muito descrita na literatura sobre o tema é a questão da repetição
das entrevistas com essas crianças, né? Então, o que acontece? A criança, ela tem um depoimento colhido pelo delegado, depois ela vai ter um depoimento colhido pela psicóloga, depois pelo promotor, depois pelo juiz. E à medida que ela vai repetindo a mesma história várias vezes, se aquela história não corresponder à verdade, a criança ela vai acreditando cada vez mais que aquilo efetivamente ocorreu, né? Aquela história ela vai se consolidando. Então, é importante a gente se atentar para esses elementos, porque, como eu falei para você, dependendo do entrevistador, do jeito como ele conduz a entrevista, se essa história ela for obtida por muitas vezes e a respeito de um fato ocorrido há muito tempo, isso pode levar a determinados vieses que realmente comprometem a qualidade do testemunho da criança e pode levar a erro e falsas acusações. Entendi. Então, o doutor Sérgio está colocando o seguinte: pelo menos 4 fatores poderiam concorrer para a criação ou, pelo menos, reforço de uma falsa alegação de abuso sexual infantil. Esses fatores, pelo que eu anotei aqui, enquanto o doutor falava, são sugestionalidade, relato tardio, vício de repetição e viés ou predisposição de quem faz a entrevista. Não é isso? Então, 4 Correto. fatores que poderiam concorrer para a tal da falsa alegação de abuso sexual. Você poderia reforçar ou falar um pouco mais sobre a sugestionalidade, o que seria a sugestionalidade e qual é o papel da falsa memória, qual é a contribuição que a falsa memória daria para essa sugestionalidade. Então, uma combinação entre sugestionalidade e implantação de falsa memória. Poderia fazer alguma consideração rápida a respeito disso? Sim. Então, primeiramente, há que se diferenciar, né? A implantação de memória por uma má-fé, por exemplo, de uma mãe da criança que quer, por exemplo, incriminar o pai, ou uma sugestionabilidade que pode ocorrer mesmo sem querer, pode acontecer de boa fé. Então, se eu, por exemplo, acredito que a criança ela sofreu um abuso, e eu começo a fazer perguntas muito diretas para a criança, e eu falo assim, olha, então o seu pai ele tocou em determinada parte do seu corpo, a criança fica hesitante, não responde. Olha, o seu pai ele tocou na sua perna, e eu aponto para a perna da criança, e a criança não responde. Ah, mas o seu pai tocou na sua perna, não tocou? Aí a criança responde que sim. Numa segunda entrevista, a criança ela já vai dizer que o pai tocou na perna dela, né? Então, e tem estudos que mostram que isso acontece sem que o entrevistador saiba de forma consciente que ele está fazendo isso na criança, né? Então, isso efetivamente acontece e não necessariamente em decorrência de má-fé, de malícia por parte da pessoa que está conversando com a criança. Uhum. Tá. E nesse sentido, uma implantação de falsa memória na criança, ou perguntas que sugerem, portanto, a resposta que o adulto quer ouvir, se isso acontece desta forma, é importante que a perícia ouça também, avalie também o adulto, para uma conclusão de verossimilhança do fato. Seria importante também avaliar o adulto? Olha, em determinadas situações, sim. Tá? Isso não é uma regra, não é sempre que acontece, mas a gente vê muitas vezes nessas situações em que acontece um litígio muito importante, né, situação de um conflito muito grave, que todo o desarranjo ele acontece envolvendo todas as pessoas daquele núcleo familiar, né? Então a gente vê a criança que fica no meio de um conflito entre os pais que estão no litígio. O pai, por exemplo, ele pode ser um suspeito de um abuso sexual, e a mãe da criança que acaba estimulando, né, esse tipo de discurso, às vezes até por conta de um desequilíbrio dela, né? Às vezes a gente está diante de pessoas que sofrem de algum tipo de distúrbio mental, de algum transtorno de personalidade,
e que pode favorecer esse tipo de situação, né? Então, sempre que existe uma suspeita de que as outras pessoas envolvidas, elas também sofrem algum grau de algum tipo de transtorno mental ou psiquiátrico, é necessário sim, e é importante fazer esse tipo de avaliação. Entendi. Então, a depender do caso, é conveniente e é prudente ouvir também o adulto que leve à frente uma alegação de uma criança a respeito de abuso sexual infantil. E, Sim. e penso que o Ministério Público, como acusador, mas antes de tudo fiscal da lei, também, a depender do caso, deve fazer um tal requerimento nesse sentido, para que se ouça o adulto também, né? Lembrando que o compromisso do Ministério Público não é com a condenação, o compromisso do Ministério Público é com a justiça. E, da mesma forma, o advogado, a advogada de defesa, diante de um cenário que se mostra eventualmente propício para uma situação de falsa alegação de abuso sexual, requerer, então, ao juízo que seja avaliado também um adulto que leva à frente, que encampa uma tal alegação de abuso sexual infantil. Entendi. Então, vai depender do caso, e realmente, dependendo do caso, seria importante, porque, de repente, pode pegar a origem da falsa alegação no adulto. Então, uma avaliação do psicólogo forense, do psiquiatra forense, pode acabar detectando que a origem vem mesmo, né, do adulto. Entendi. Então, é importante que o advogado de defesa, a advogada de defesa e o Ministério Público comprometido com a justiça, fiquem atentos a hipóteses como essa, até para limpar a possibilidade de uma falsa imputação. Entendi. Fica uma orientação importante aqui do doutor. O doutor disse também, então, que a repetição da entrevista leva a pessoa a consolidar, a tornar mais concreta uma falsa alegação. Toda vez que a gente submete a criança a falar a respeito do caso, há uma tendência, teoricamente, dela passar a acreditar no fato. Tá. O viés do entrevistador, o doutor destacou como o quarto ponto. Então, são 4 elementos que colaboram para as falsas alegações de abuso sexual, né? Só vou retomar: sugestionalidade, relato tardio, né? Vício repetitivo e viés do entrevistador. Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma consideração rápida, né? Sempre destacando a importância da vocação, mas também do compromisso da acusação do Ministério Público. Se, por um lado, a vocação do Ministério Público é para a realização da justiça através da acusação, nos casos em que o promotor está convencido da culpa e da autoria, por outro lado, seu compromisso maior, que é com a justiça, deve ficar atento para, no momento de uma avaliação, fazer perguntas que não sejam capciosas, que não queiram, a qualquer custo, arrancar, né, aquilo que se pretende como uma responsabilização, como reconhecimento de autoria. O Ministério Público tem que fazer o seu papel, tem que ser firme, mas tem que tomar cuidado para, de repente, não ser ele um agente que também reforçaria a ideia, uma situação de falsas alegações. O juiz, a defesa... Entendi. Eu vou contar um exemplo. Nesse aspecto, né? Sim. Não, desculpa, é importante frisar isso, né? Que quando o entrevistador ele já parte da ideia, né, do pressuposto de que ocorreu o abuso, existe uma tendência de que ele vá induzir a criança a dizer que o abuso ele ocorreu, por mais que ele não tenha ocorrido. Entendi. E o perito tem que tomar cuidado para não cair na armadilha também de partir da hipótese de uma possibilidade categórica de que o fato aconteceu, né? Não deve ser fácil, tem que suspender os prejuízos e atuar efetivamente com uma imparcialidade, se atentando aos fatos que existem, né? Me refiro agora ao perito. Entendi. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E um aspecto que é muito importante, né? É que, como eu falei para você, né, quando a gente vai colher a história de uma criança, depois de muito tempo
daquilo que supostamente teria ocorrido, com uma técnica de entrevista inadequada e repetitiva, isso vai levar a um relato da criança que não é confiável, né? Então é muito importante, né, a gente criar uma cultura de seriedade na obtenção desse tipo de testemunho, né? E o que seria o ideal? O ideal seria obter o testemunho ou relato da criança com o menor tempo possível, né? E na primeira entrevista, principalmente, a primeira entrevista que é a mais importante, é realmente usar uma técnica em que você não você não sugestione a criança, né? Então, você deve fazer uma entrevista aberta, com perguntas abertas, deixando a criança falar livremente, sem induzir as respostas, e à medida que a entrevista ela vai evoluindo, aí o entrevistador ele pode fazer perguntas mais específicas, né, do tipo, aonde você estava, o que você fez, o que aconteceu logo em seguida. Se a técnica ela não é feita da maneira correta, a chance de você ter uma falsa acusação, ela se torna muito alta. Entendi. E, doutor Sérgio, o artigo 159 do Código de Processo Penal, parágrafos 4º, 5º, autorizam a acusação, esse artigo autoriza a acusação e também a defesa a contratar assistente técnico de modo a subsidiar, né, o trabalho de um e de outro, da acusação e da defesa, formulando quesitos, por exemplo, para os peritos, apresentando pareceres, e eu acho que isso é uma forma de se contribuir para o esclarecimento do fato. Então, quero lembrar o pessoal que está ouvindo aí, está assistindo a live, o Código de Processo Penal autoriza que a acusação e a defesa contratem assistentes técnicos, um psiquiatra forense, um psicólogo forense, para subsidiar, para lidar com uma alegação de abuso sexual infantil, né, seja para confirmar ou não confirmar. O Código de Processo Penal autoriza esse tipo de atuação, o que é muito bom. Doutor Sérgio, eu queria só lembrar contar uma história bem rápida de falsa memória. Eu fiz um teste uma vez com a minha filha de falsa memória. Ela tinha uns 4, 5 anos de idade, já estava na escolinha, chegou em casa reclamando que a professora tinha reclamado, a professora de música da escola tinha reclamado alguma coisa a respeito dela, ela estava se queixando, estava chateada. Né? Ela contou que estava sentadinha no chão, de repente a professora passou na frente dela e pediu licença de uma forma meio grosseira. A minha filha contando essa história, 4, 5 aninhos, né? Eu não acreditei muito de primeira, assim, eu fui entendendo, assimilando aquilo, e não acreditei muito. Eu conheci a professora de música, conheço bem a escola onde os meus filhos estudam, né, e não acreditei a princípio de que tal fato poderia ter acontecido, a professora passar e ser grosseira, falar dá licença, sair da frente e tal. E ouvindo a minha filha contar 1 ou 2 vezes, 3 vezes a história, eu resolvi fazer um teste de implantação de falsa memória. Eu repeti a história para ela e incrementei com um elemento inexistente, que ela jamais reportou para mim. Eu disse assim, então, filha, você estava sentadinha no chão, a professora passou, foi grosseira com você falando da licença, e nessa ocasião, nessa situação, ela te empurrou pelo ombro e você bateu as costas na parede? Ela falou, foi isso, pai. Sim. Veja que perigo. Pessoal que está ouvindo aí. Então, eu estou contando uma história que realmente aconteceu comigo. Eu usei para um teste de implantação de falsa memória, coloquei um dado inexistente na história que a minha filha contou, ela comprou esse dado e saiu repetindo como sendo verdadeiro. E é um perigo esse negócio, né? É um perigo. Então, é muito perigoso. E você está contando aqui para a gente um fato singelo, né? Uma coisa, um fato totalmente singelo, inofensivo, que não vai ter nenhuma repercussão. Mas, infelizmente, nós temos várias histórias de casos que terminaram muito mal, de verdadeiras tragédias. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo se lembram, por exemplo, do caso da escola de base, né? Se eu não me engano, acho que foi aqui em Guarulhos que aconteceu. Acho que foi em Guarulhos, né? E a escola de base foi realmente um caso no qual várias crianças, né, que estudavam nessa instituição
Começou com uma criança que o pai achou que tinha alguma coisa errada, e aí, pelo jeito, como o pai entrevistou, a criança disse alguma coisa, que ele achou que o filho dele poderia ter sido abusado sexualmente, e aí os pais da criança começaram a falar com os pais de outros alunos, e aí aquilo foi se alastrando pela escola toda, virou uma epidemia de denúncia de abuso sexual. Várias crianças começaram a dizer que eram abusadas e começaram a relatar situações. A escola foi fechada, aquilo virou um escândalo, os pais foram, os donos da escola, né, os acusados, foram expostos, linchados pela opinião pública, e apenas muito tempo depois é que se constatou que efetivamente aquilo não havia acontecido e que se tratava de uma acusação absolutamente injusta e inverídica. Só que aí o estrago já estava feito, né? Então, um dos donos da escola morreu, acho que pouco tempo depois, ficou doente. A outra nunca mais se recuperou, passou a sofrer de transtorno psiquiátrico, e o estrago feito na vida dessas pessoas nunca foi restabelecido. E, enfim, esse é um caso relativamente recente, né? Mas na história existem vários casos de bruxaria. Se você for ver as pessoas que eram acusadas de bruxaria no final da Idade Média, vários casos que se tornaram famosos de abusos de crianças em instituições americanas. Não é uma coisa tão rara. E uma coisa interessante é que muitas vezes esses relatos vêm acompanhados de vários elementos fantasiosos, né? Então, a história ela vai cada vez sendo incorporada com detalhes do tipo rituais realizados durante os abusos, magia negra, e aí a criança começa a dizer que é feito um ritual, que acendiam velas, que falavam palavras, rezavam para o demônio, que bebiam sangue, né? E é interessante, existem trabalhos feitos a respeito de relatos de abuso sexual de crianças dentro desse contexto de bruxaria, de satanismo, e esses relatos, eles quase sempre são inverídicos, tá? Quando começam a aparecer esses elementos fantásticos na história, normalmente isso é um indicativo de que aquela história ela, efetivamente é falsa. Entendi. Então, veja que a situação é muito delicada e muito séria, porque, por um lado, a gente tem a gravidade de um abuso sexual efetivo, de uma alegação verdadeira, né, revelando, então, a ocorrência de um crime gravíssimo e hediondo, e, paralelamente a isso, a gente tem os casos de falsas alegações. Então, é um tema mesmo tormentoso, por todo o ângulo que se observa, a questão do abuso sexual infantil é tormentoso. Eu vou aproveitar para fazer aqui uma indicação para os nossos colegas aí do Instagram. É um livro de um professor norte-americano, professor lá da Universidade, do Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard. Está aqui, não vai dar para ler, mas eu falo para vocês o título. Os 7 Pecados, como a mente esquece e lembra da memória. Daniel Shatter, professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e é com esse autor que eu estou aprendendo uma série de coisas, e também com o Dr. Sérgio agora, a respeito das falsas memórias, das falsas alegações. Tem um caso, são vários casos relatados aqui, Dr. Sérgio, nesse livro, e os amigos aí todos do Instagram, mas e tem um que me chama bastante atenção, um caso de falsa memória, ainda falando um pouquinho mais de falsa memória. Houve a queda de um avião em Amsterdã no ano de 1979, e a imprensa cobriu um avião cargueiro, não tinha passageiros, tinha só a tripulação. Esse avião teve um problema num dos motores e acabou batendo numa torre, num edifício residencial. Matou um monte de gente, infelizmente, os moradores, e todo o fato foi amplamente divulgado pela imprensa, pelos jornais. E um professor conduziu uma pesquisa, 10 meses depois. Um professor de uma universidade lá em Amsterdã, me esqueci o nome agora, ele reuniu um grupo de 55 pessoas e perguntou para essas pessoas o que elas se lembravam, do fato, o que elas se lembravam a respeito do fato. Curiosamente, através de perguntas perguntas propositais, perguntas que sugestionavam para provar a tese da implantação da falsa memória, algumas perguntas conseguiram extrair
de pelo menos um terço dos entrevistados relatos de que viram o avião quando bateu na torre pela televisão, imagens pela televisão. Viram o avião, viram que o avião pegava fogo antes de bater, e o problema é que o choque e a queda não foi filmada. A colisão do avião no edifício não foi filmada por nenhuma câmera. Ninguém viu da televisão, nenhuma filmadora registrou o momento. Apesar disso, a pesquisa conduzida, o teste conduzido pelo professor de psicologia, revelou que um terço das pessoas pesquisadas, 10 meses depois, relataram informações indicando que teriam visto o avião pegando fogo e lembrar, né? Lembrava de ter visto o avião pegando fogo e lembrava de ter visto o avião batendo no edifício, apesar de verdade não terem visto, porque não foi filmado. Então, é um caso muito sério. Sim, sem dúvida. Eu conheço uma pesquisa semelhante, viu, Rogério? Com relação ao 11 de setembro, né? Perguntaram para várias pessoas em Nova York o que elas estavam fazendo durante o atentado, e vários relatos eram realmente incoerentes. E, pelo que depois era investigado, aquilo que a pessoa dizia era impossível, do tipo, a pessoa dizer que viu a fumaça das Torres Gêmeas pela janela do escritório onde ela estava, sendo que pela posição geográfica era impossível ver a fumaça. Então, esse tipo de falsa memória, ela realmente é muito comum. Doutor Sérgio, alguém aí, ou o doutor Sérgio, pode apontar a que horas estamos agora? Que eu estou sem relógio aqui perto e a live não pode passar de 50 e poucos minutos. Né? É 15 para as 8, viu, Rogério? 15 para as 8, tá? Então, doutor Sérgio, eu gostaria que o doutor usasse uns 2 ou 3 minutos, uns 5 minutos, para assim, propiciar aos nossos amigos que estão acompanhando algumas orientações a respeito, então, de como detectar as falsas alegações. De verdade, o doutor já falou, seria só um apanhado, uma orientação final, e depois a gente abre uns 5 minutos para, se eventualmente tiver alguma pergunta, para encerrar, porque não pode bater 1 hora. Então, assim, o que poderia dar de orientação, pensando na detecção das falsas alegações? Eu acredito que a principal orientação, e que você mesmo já apontou, é a importância da gente procurar evitar os pré-julgamentos, né? Como esses crimes de abuso sexual infantil são geram muita repulsa na gente, né? Quando a gente se vê diante de uma história dessas, a gente realmente se sente muito enojado, a gente sente raiva, a gente já tem uma tendência a ver aquela pessoa que está sendo acusada como alguém, um ser desprezível, vil, né? O que eu recomendo é que a gente realmente procure não fazer esse tipo de pré-julgamento e procurar ouvir a história de uma forma com o menor julgamento possível, tá? E procurar ouvir a história realmente, então, sem opiniões pré-concebidas, e procurar relacionar essa história com todos os elementos que você tem, né? Então, a partir de tudo que você viu, que constou, por exemplo, numa outra avaliação, na entrevista com o pai, na entrevista com a mãe, naquilo que foi verificado pela assistente social, e tentar juntar as peças desse quebra-cabeça pensando em todas as possibilidades possíveis, né? Então, pensando que aquilo realmente pode ter acontecido daquela forma, como foi relatado, e, de repente, pode não ter acontecido também, né? E sempre ter essa desconfiança, nunca pegar o relato e comprar esse relato literalmente, né? Do jeito como aquilo é passado para a gente. Tá bem. Então, eu acho que todo perito ele tem que tomar esse cuidado, independente do trabalho que ele faça, porque se a gente já toma um lado, a gente já vê alguém como criminoso, a gente já vê a outra pessoa como vítima, normalmente nós vamos acabar fazendo um julgamento errado, isso vai influenciar no nosso trabalho, que vai deixar de ser um trabalho técnico e vai ser um trabalho tendencioso. Entendi.
Então, a metodologia utilizada pelo perito deve afastar, né, o pré-julgamento, não deve contemplar o pré-julgamento. Quanto antes a criança for ouvida e a partir de uma metodologia toda propícia, toda que leve em consideração que se vai ouvir uma criança, às vezes de 4 anos de idade, 5 anos de idade, então tem que haver um aprimoramento da entrevista, da abordagem da criança, seja para não prejudicar um fato que verdadeiramente aconteceu, ou seja, para não detectar uma falsa alegação. Então, evitar o espaçamento do tempo, quanto antes melhor, ficar atento à origem, o primeiro momento em que surge a alegação, para ver se não houve sugestionalidade, implantação de falsas memórias, o viés de quem entrevista, seja o perito, e mais adiante as partes, a acusação, o advogado, através de quesitação, né? Tem toda uma maneira de se abordar. A criança não vai se sentar lá na sala da audiência, tem legislação que regula, inclusive, a entrevista, mas é bom que todas as pessoas estejam preparadas nesse sentido. Entendi. Então, fica a orientação aí para quem está nos assistindo. Bom, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, eu nem sei se dá para fazer pergunta, não sei se dá para participar aí, não sei como é que funciona ainda, gente, porque é a minha primeira live. Os comentários aqui, né? Hã? Deixa eu ver aqui, acho que tem algumas perguntas aqui nos comentários. Eu vi que alguém fez uma pergunta com relação à criança portadora de deficiência mental, né? Certo. E esse é um assunto importante, né? Acho que é uma pergunta importante essa. A criança, ela já é normalmente sugestionável, né? Às vezes uma criança que tem algum tipo de deficiência, ela pode ser mais sugestionável ainda, né? Ela tem uma vulnerabilidade maior. Então, eu acho que é um outro fator ao qual se deve realmente também prestar atenção, né? Se por um lado a criança que é portadora de algum tipo de deficiência, ela pode ser mais vulnerável e até mais propensa a sofrer determinados tipos de violência, por outro lado também o relato dela pode ser contaminado também com esses vieses que a gente expôs de uma maneira mais fácil, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante que foi aqui levantada. Tá. Deixa eu ver, acho que tem outras perguntas também. Deixa eu ver aqui. Enquanto você está verificando, eu aproveito para dizer o seguinte: a depender de como o adulto aborda a criança, então nós percebemos que a depender da abordagem pode acabar implantando uma falsa memória, colocando na cabeça da criança algo que não aconteceu. Então, se uma mãe ou um pai ou ambos, têm uma desconfiança de que, de repente, o seu filho está sofrendo por parte de um outro parente, sei lá, um abuso sexual infantil, um abuso sexual, seria importante, né, se tentar gravar uma conversa com a criança, fazer perguntas. É preciso tomar muito cuidado para fazer a pergunta do jeito certo. E do jeito certo, quem sabe é perito e olhe lá, porque senão acaba invalidando a prova e deixando, muitas vezes, um abusador sexual aí impune. Então, agora eu estou falando uma outra coisa, um outro aspecto para esse finalzinho. É muito importante que o adulto saiba registrar uma tal alegação de abuso sexual infantil para não prejudicar a responsabilização do criminoso. Perguntas mal feitas, perguntas capciosas, a gravação de um áudio, de um vídeo, de uma criancinha tentando apurar se ela foi vítima ou não, a depender de como isso é feito, fica imprestável para a responsabilização criminal. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar também, né, Rogério? É a possibilidade também de ocorrência de alienação parental nesses casos. Sim. E na alienação parental, a criança que fica com o pai ou a mãe, que cria uma situação em que
o outro cônjuge, o outro genitor, ele retirado do seio familiar, e a pessoa que cuida da criança, ela muitas vezes vai falando reiteradas vezes, né, de forma muito repetitiva, determinadas coisas, e depois de um tempo a criança ela passa realmente a acreditar naquilo que é dito para ela, né? Então, a gente vê muito essa associação com a alienação parental, porque eu falei aqui do problema da repetição, eu falei de repetição de 5, 6 vezes, quando a criança é entrevistada por pessoas diferentes. Mas quando ela está diante de uma pessoa que tem autoridade sobre ela, no caso, por exemplo, a mãe, e ela fica o dia inteiro falando aquilo, dia após dia, semana após semana, né? Aí realmente a gente se depara com uma situação muito complicada. Tem aqui Entendi. uma pergunta que foi feita... Vê só o nosso horário, doutor Sérgio, nosso horário. O horário... Temos mais 6 minutos. Responde a última, a gente encerra então. Tá bom. Tem uma pergunta aqui que pergunta sobre se é possível submeter a criança no início ao colhimento de prova material, como colher sêmen, uma vez que se trata de absolutamente incapaz, né? Então, a resposta é que sim. E isso se trata, inclusive, do exame de corpo de delito, né? Então, nesses casos em que... mas isso tem que ser feito logo após a suspeita do abuso, né? Se deixar para fazer isso semanas depois, um mês depois, não adianta, as evidências do crime já não se encontram mais lá. Mas havendo uma suspeita de que essa criança sofreu o abuso no mesmo dia, no dia anterior, é importante que seja feita a notícia crime, né, que isso seja levado à delegacia de polícia, e aí o delegado ele determina então que a criança seja levada para o exame de corpo de delito, para que seja emitido um laudo pelo Instituto Médico Legal, que vai instruir o inquérito policial e toda a investigação que será realizada, né? Tá certo. Então, doutor Sérgio e os amigos todos, da minha parte eu resumo dizendo que se por um lado não se deve admitir a impunidade nos casos de abuso sexual infantil, por outro lado também a gente não deve admitir a injustiça que pode ser produzida por uma falsa alegação de abuso sexual infantil. São coisas igualmente importantes e sérias. De modo que é preciso, então, a orientação é no seguinte sentido, para a detecção de uma possível falsa alegação. Ficar atento à sugestionalidade, evitar vício de repetição, evitar relato tardio e evitar um viés capcioso e preconceituoso do entrevistador. Tanto o Ministério Público quanto a defesa e o juiz devem ficar atentos a isso, porque o Ministério Público também não quer que um inocente vá para a cadeia. E o perito, obviamente, mais do que todo mundo. Então, os problemas são de sugestionalidade, vício de repetição, relato tardio e viés do entrevistador. E a possibilidade das partes a contratarem assistentes técnicos, psiquiatra forense, psicólogo forense, psicóloga forense, para ajudar na detecção de uma falsa alegação quando se tem suspeita disso. Sérgio, muito obrigado, então. Agradeço a todo o pessoal que está aí, mais de 100 pessoas. Chegou a 130, 140 pessoas nos assistindo. Agradeço muito. A live vai ficar gravada, eu vou tentar deixar gravado e disponível para todo mundo. Muito obrigado, viu, doutor Sérgio? Agradeço pelo convite, Rogério, foi um prazer, e agradeço a todos os nossos ouvintes. Uma boa noite a todos. Boa noite. Um abraço, gente.